Bom dia, um ótimo sábado para você, meus queridos irmãos, meus amigos ministeriais. Quero nesta manhã deste sábado, antecede os dias dos pais. É um sábado que hoje muitos estão aí comemorando o Dia dos Pais. E o Dia dos Pais é todos os dias, não é? Não é somente hoje, mas todos os dias é Dia dos Pais. E eu quero trazer uma palavra de Deus concernente ao Dia dos Pais, para que nesta manhã, neste dia de hoje, nós possamos assim estar na presença de Deus e falando do amor de Deus para nossas vidas. Hoje, neste dia, eu quero ler no livro do Evangelho segundo São Lucas. Evangelho segundo São Lucas, e falar sobre uma passagem muito conhecida na Bíblia Sagrada. Livro Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, o versículo 11, eu vou começar desse versículo. Capítulo 15, Evangelho segundo São Lucas, começando do versículo 11, que diz assim: E disse um certo senhor, um certo homem, tinha dois filhos, ele tinha dois filhos. E o mais novo dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. Veja, diz que o pai repartiu por eles a fazenda. Mas só foi um que pediu. Só um filho ele pediu para repartir a fazenda. Aí veja, meus queridos, que diz o versículo 13: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ele desperdiçou a sua fazenda, desperdiçando dissolutamente tudo o que ele tinha. Versículo 14 diz: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Aí veja, meus queridos, que havendo ele gastado tudo que tinha, tudo que o pai tinha dividido com ele. Aí diz aqui a Bíblia que ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome. Houve uma grande fome naquela terra onde ele estava. E começou a padecer necessidade. Veja que ele pegou o que era dele, a herança que o pai tinha lhe dado, que havia dividido entre os filhos, e ele foi para uma terra longínqua. Ele foi para bem distante de onde ele vivia, de onde ele morava com seu pai, com a sua família, e foi para um lugar onde as coisas pioraram para ele. Ali houve uma grande fome naquela terra, e ele agora veio passar necessidade. A Bíblia diz que ele veio passar necessidade, padecer necessidade. Versículo 15 diz: E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seu campo a apacentar porcos. Veja que ele não tinha mais nada, não tinha mais dinheiro para gastar, vinha passando necessidade, teve que procurar emprego, trabalho. Aí veio aqui a Bíblia, diz no versículo 15, que ele chegou a um dos cidadãos daquela cidade, daquelas terras, o qual mandou para seu campo a apacentar porcos. Então ele mandou para aqueles campos apacentar porcos.
ele agora veio a apacentar porcos. Aí veio aqui o versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Ele lembrou-se que os trabalhadores do seu pai, eles trabalhavam e não morria de fome. Aí ele diz, versículo 17, caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância, olha, veja, tem abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Então ali onde ele trabalhava, estava trabalhando, apacentando porcos. Ele lembrou que ele estava passando e necessitando e nem um pão ele tinha para comer. Aí ele lembrou-se que os trabalhadores do seu pai, mesmo trabalhando naquele serviço, naquele trabalho, o qual ele estava trabalhando, eles tinham o que comer e ele não tinha. Aí veio o versículo 18 que diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Veja que ele diz: faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe-se aos pescoço e o beijou. Vê que o pai estava agora esperando aquele filho que há muito tempo que ele tinha saído, tinha se mudado para uma terra longínqua, mas o seu pai todos os dias o esperava. O pai tinha um sentimento, porque era um filho que ele gostava, era um filho que ele o amava, e era um pai. Todos os dias aquele pai estava na porta da sua casa o esperando. E quando aqui a Bíblia diz que ele avistou de longe, aí o filho voltando para casa, o pai aqui diz que levantou-se e correu ao encontro do seu filho. E aqui diz a palavra de Deus: já não sou digno, quando ele disse, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Aí o versículo 20 nos acrescenta dizendo: e levantou-se e foi para seu pai. Ele levantou-se e foi para seu pai. E disse-lhe, e levantou-se e foi para seu pai, e quando ainda estava longe, olha, diz que ele ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. Veja que pai, ele tinha amor para com o seu filho, mesmo que o filho tinha pedido para poder ir dar um passeio por onde ele queria ir, por longe, gastar o que tinha, a sua herança. Mas aqui diz que o pai o abraçou e o beijou. Veja aqui a qualidade de pai que era aquele senhor, aquele cidadão, aquele homem. A qualidade de pai, um pai que amava, um pai que gostava do seu filho. Veja que qualidade de pai. Aí diz aqui, versículo 21, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja que o pai, ele disse, olha pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu servo, trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés,
E trazei um bezerro cevado, e o matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Veja que eles começaram a se alegrar-se. Eu estou fazendo uma live, tem alguém me ligando, insistindo em ligar para mim. E eu tinha falado que eu estava fazendo uma live, hoje é sábado, costuma eu fazer essa live. Alguém está ligando, insistindo para poder eu atender, mas eu não vou atender, vou continuar com a mensagem que Deus colocou dentro do meu coração, para poder fazer esse trabalho que é do Senhor. Você hoje, neste dia, ouvirá esta palavra de Deus, que Deus está falando a respeito de um filho, a respeito de um pai, que amanhã, domingo, é o dia dos pais, e hoje, sábado, eu quero levar para o teu coração esta mensagem que Deus está me colocando para poder transmitir. Veja que aqui o pai, ele muito alegre, feliz, ele fala para os seus servos: trazei um bezerro cevado e o matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar-se. Veja que diz aqui a palavra de Deus, que eles começaram a alegrar-se. Ali começou a ser uma grande festa, uma grande alegria, porque um filho que havia se perdido, ele agora foi achado, ele voltou novamente para casa. Aí foi uma grande festa ali, porque o filho voltou, o filho que tinha abandonado a casa, o filho que estava perdido, o filho que tinha abandonado tudo, agora voltou. Ele tinha se arrependido porque saiu de casa. Isso daqui, meus queridos, nós não encontramos assim uma palavra tão bonita, uma palavra tão maravilhosa na Bíblia Sagrada, mas aqui encontramos um pai que estava aqui procurando o seu filho, e quando ele estava à porta de casa, esperando atentamente se o seu filho um dia ia voltar, o filho aparece de longe, ele avistou o filho, e agora os dois partiram de longe para um abraço, e ali eles se abraçaram, se beijaram, e ali ele mandou fazer aquela festa, mandou matar um cabrito ou um cevado para poder ali comemorar a volta do filho perdido. Vejamos que diz o versículo 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Veja que o filho mais velho, ele não estava em casa, estava no campo. Veja que o filho mais velho nunca estava em casa, nunca se preocupou com seu irmão. Ele nunca soube que talvez a Bíblia não diz, eu estou aqui conjecturando, que o filho mais velho sempre estava fora de casa, sempre estava no campo, com seus amigos, com as suas amizades, e não sabia nem que o seu irmão estava distante, que havia saído de casa, que estava perecendo de fome, e agora voltou. E veja, quando voltou, ele não entrou dentro de casa. O filho mais velho, diz aqui a palavra de Deus, porque, versículo 25, que seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Ele estava somente chegando perto de casa. Ele não entrou
ele ouviu somente as músicas e as danças. Versículo 26 diz: e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. Aí disse, e ele veio e lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. Veja aqui o servo disse para ele, para aquele irmão mais velho, diz: olha, aí está sendo havendo uma grande festa, veio teu irmão e teu pai matou um bezerro e bem servado, porque recebeu ele sã e salvo. Veja que ele aqui relata, o servo, o que estava acontecendo. Aí o versículo 28 diz: mas ele se indignou. Veja que o irmão mais velho se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Aí o pai, saindo de casa, estava com o filho mais velho. Aí veja que ele diz, mas ele estava indignado. Mas aqui o versículo 29 diz: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo. Olha o que ele fala: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Ele diz: eis que te sirvo há tantos anos, sem transgredir os teus mandamentos. Ele estava irado. E agora veio a falar, dizendo que se via ao pai e nunca tinha transgredido os mandamentos do pai. Ele estava fazendo uma cobrança ao pai, porque o filho novo, ele pegou o que tinha e saiu e transgrediu os mandamentos. Mas o filho mais novo havia se arrependido. Veja que ele caiu em si, versículo 17. Aí disse, versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Veja que o filho novo se arrependeu e chegou ao pai e falou para o pai que havia se arrependido. Será que no teu coração não tem um pouquinho de espaço para perdoar o teu irmão? Olha, imagine que aqui o pai, ele estava à porta esperando pelo filho. O filho que saiu de casa, que estava perdido. O pai o correu e o abraçou. Agora imagina você que este irmão que estava indignado, se fosse ele que tivesse recebido o seu irmão mais novo. A coisa não estava boa, né? Foi por esse motivo que o pai foi quem recebeu o filho, abraçou e o perdoou, o beijou, o amou e mandou fazer uma festa. Porque a Bíblia diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Então este aqui era um filho pródigo, que ele havia saído de casa, ele havia sim saído de casa e voltou arrependido para casa. E ali foi feita uma festa, porque voltou um filho que saiu de casa, mas voltou arrependido. Mas o seu irmão mais velho, que nunca estava em casa, estava no campo e não sabia o que estava acontecendo em casa, ele se indignou muito e agora foi ao pai e disse: eu fiz isso contigo, nunca eu pequei contra ti, nunca eu fiz isto que teu filho mais novo fez, e agora ele voltou e tu fizeste uma festa. Agora veja o que ele diz mais. Versículo 29.
Diz assim: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Veja que ele tinha amigos, e ele queria assim alegrar-se com os amigos, com um cabrito cevado que o seu pai tinha matado para poder comemorar a volta do filho que tinha saído de casa. Ele não tinha amor para com seu irmão, para com a sua casa, para com o seu pai, mas sim com os seus amigos. Ele queria sim, ele disse aqui, a palavra de Deus no versículo 29, você entenda o que nesta manhã estou transmitindo para você, através do nosso canal no YouTube. Veja que ele diz aqui no versículo 29, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matar-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Veja que aqui, meus queridos, que o pai disse e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, como que Deus diz, como disse o pai, quis dizer, tu sempre estás comigo, eu sempre estou contigo. Este teu filho estava perdido, estava morto e veio a reviver, tinha se perdido e foi achado. Por este motivo eu estou lhe dando esta festa, porque é uma festa de comemoração por um filho que estava perdido. E eu sou um bom pai, de família, e estou fazendo este agrado a ele. Mas o irmão mais velho não olhava para isto. Ele olhou mais para o pai indignado, porque estava fazendo uma festa. Agora veja a acusação séria que ele faz. É uma acusação do filho mais velho. Não é que a Bíblia disse que ele gastou, não. Veja assim, ele gastou tua fazenda com as meretrizes. É o filho que está dizendo. Não é a Bíblia que diz que o filho mais novo levou o dinheiro, levou a sua fazenda e gastou com as meretrizes. Não, aqui diz que foi o filho mais velho que estava acusando o mais novo. Não é a Bíblia que diz. Diz que é o filho mais velho que estava acusando o mais novo, dizendo que ele gastou toda a fazenda com as meretrizes. Agora diz: e mataste um bezerro, ou um bezerro cevado para poder comemorar junto com os teus, para poder o recebê-lo. Queridos, o valor de uma alma é muito importante para Deus. Aqui fala-se a respeito de um pai de família que amava seus filhos, que assim como ele fez, ele deu um anel, deu a pacas a ele, uma veste que ele não tinha, estava suja. Ele ali cuidou do filho que estava morto, agora estava vivo, agora estava de volta para casa. Deus, ele também é assim, desta forma. Veja que, queridos amigos ouvintes, um filho pródigo,
um irmão que saiu de casa. Será que tu não tem prazer de ver o teu irmão dentro da igreja, dentro da tua casa, aquele que saiu, que estava abandonado, que estava jogado no mundo, que estava comendo bolota de porcos, agora volta para casa para poder estar junto com os teus, assim como diz a Bíblia, né, lá no livro do Salmo 133, qual bom e qual suave é, Salmo 133, qual bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então ali estava agora a família unida, estava a família agora toda se alegrando, mas um irmão mais velho, como sempre tem alguns que não gostam, não se agrada quando vem um desviado, quando vem uma palavra desviado, é uma palavra até feia, mas diz assim, cansou, ele cansado, ele se ausentou de casa, se ausentou da igreja, agora volta arrependido, mas se ele tivesse encontrado com seu irmão, ele não teria sido recebido como recebeu aquele pai, abraçando e o beijando. Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe nesta tua grande caminhada, porque é grande e é longa, e Deus tem algo para ti. Porque Deus fala de uma forma diferentemente cada dia para o teu coração. Então este dia de hoje, sábado, antecede o Dia dos Pais, que os Dias dos Pais é amanhã, domingo. E esta mensagem Deus escolheu, colocou no meu coração para levar para ti neste dia, tá? Que desculpe as ligações que alguém estava tentando ligar, querendo atrapalhar esta mensagem, mas Deus, ele conhece, sabe todos os nossos propósitos. Que Deus te ajude e que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais, feliz sábado para ti, no nome de Jesus.